Olá, estudantes! Sou a professora Luana Jensen de Língua Portuguesa. Ei, bonitos! Hoje é dia de Sexto Tempo. Essa é uma ação da Secretaria de Educação de Manaus, em parceria com a Super Ensino e o Centro de Mídias Educacionais. E hoje vamos nos aprofundar em um assunto essencial para a interpretação textual: estabelecer relação de causa e consequência entre partes e elementos do texto. Vamos lá? Estudantes, o que a palavra motivação faz vocês pensarem? Eu, por exemplo, penso logo naquilo que influencia nossas escolhas, nossos sonhos, ou é a causa de algum acontecimento do nosso dia a dia. Eu pergunto a vocês: o que motiva vocês a estudarem? O que motiva os desejos de vocês ou os sonhos que vocês têm? Já pararam para pensar? Então, pensem aí, pois essa é uma reflexão que irá nos acompanhar durante as nossas vidas. Estou bem curiosa, hein? Preciso saber de mais uma coisinha. Em algum momento já ouviram aquela frase: toda ação tem uma reação? Pois é, essa frase é importante para o nosso estudo de hoje, levando em consideração a relação causa e consequência, porque a causa é o motivo, a razão de algo acontecer. Já a consequência é o efeito da causa. Meus bonitos, notaram algo diferente no meu rosto? Esse band-aid no meu queixo está cobrindo uma cicatriz. Deixa eu contar a vocês o que aconteceu. Segunda-feira eu estava me exercitando na rua, correndo. Acabei me desequilibrando em um momento. Caí e abri um corte no meu queixo. Devido à abertura da pele ter sido grande, tive que levar pontos. Mas não se preocupem, já está tudo bem. E o que podemos pensar sobre essa história? Vamos organizar as ideias. Primeiro, eu me desequilibrei. Depois caí, correto? Correto. Se eu perguntar a vocês qual foi o motivo de eu ter caído, vocês dirão que foi eu ter me desequilibrado, né? Então, podemos classificar essa queda como a consequência de eu ter me desequilibrado durante a corrida. Logo, cair é a consequência e o desequilíbrio durante a corrida é a causa de eu ter caído. Algo parecido já deve ter acontecido com alguém aí. Quero saber as histórias de vocês, hein? E dentro dessa mesma história, ainda podemos classificar que a causa de eu ter levado pontos no queixo foi ter aberto um corte nele quando caí. Eu poderia escrever assim: levei pontos no queixo porque abri um corte nele durante a queda. Então, podemos classificar essas situações assim: levar os pontos é a consequência. E a causa desse acontecimento foi a queda a qual eu sofri. Bonitos, quando escrevemos essa relação de causa e consequência, podemos ter no texto duas combinações. Primeiro, mostrar a causa, o motivo, e depois a consequência. Como eu me desequilibrei durante a corrida, caí na calçada. Ou iniciar a história com a consequência ou efeito e depois colocar a causa. Caí na calçada porque me desequilibrei. Essas possibilidades são possíveis justamente pelo uso que fazemos das palavras ao organizarmos as frases e assim os textos. Bom, depois de acompanhar o momento de organizar o estudo, vamos a um texto para entendermos essas relações de sentido? Acompanhem comigo. O incrível raio redutor. Mirumirim era um cientista muito preocupado com o problema da superpopulação do mundo. Ele achava que o planeta estava ficando pequeno para tanta gente. Um dia não haveria mais espaço para todos.
A solução é reduzir o tamanho das pessoas, ele calculou. Mini pessoas ocuparão menos espaço. Daí ele inventou um incrível raio redutor, capaz de encolher gente ao máximo, quer dizer, ao mínimo. Tarde da noite, Dr. Mirim resolveu testar o invento em si mesmo. Ligou a máquina e ficou na frente do raio de energia. Zing! Funcionou! Mirim ficou menor do que um filhote de pulga. Tão minúsculo que agora não podia mais manejar o controle do raio redutor para voltar ao seu tamanho normal. Para piorar a situação, o mini raio ligado a noite toda acabou provocando um incêndio no laboratório. Para salvar sua minúscula vidinha, o microcientista pulou na garupa de seu cachorrão Brutus e caiu fora. De lá para cá, ninguém teve mais notícias do Dr. Miro Mirim. Estudantes, no texto temos um personagem que é cientista. Qual é o nome dele? Isso aí, é o Dr. Mirim. Percebemos que ele está preocupado com um problema. O planeta estava ficando pequeno para a atual superpopulação do mundo. A partir disso, ele pensa: a solução é reduzir o tamanho das pessoas. Assim, ocuparão menos espaço. Mas e como conseguir isso? O Dr. Mirim inventa um raio redutor, capaz de encolher as pessoas. Até essa parte do texto, podemos delimitar o seguinte: uma consequência, a criação de um raio redutor, e um motivo ou causa. O planeta está pequeno para a superpopulação do mundo. Quando terminamos a leitura do texto, descobrimos que o Dr. Mirim resolveu testar o invento em si mesmo, ficando menor do que um filhote de pulga. E agora podemos delimitar. Uma consequência, Dr. Mirim ter ficado tão pequeno quanto um filhote de pulga. E um motivo ou causa, Dr. Mirim testou o invento nele mesmo. Nossa, prof! De trecho em trecho é possível entender essa relação entre causa e consequência. Isso mesmo, bonitos! E é algo natural dos textos narrativos, pois eles possuem sequências de ações. Logo, se temos uma ação, ela acontece por um ou mais motivos, que podem gerar uma ou mais consequências. Ah, agora tudo faz sentido, hein? Bonitos, agora que entendemos o que é causa e consequência, é hora de explorarmos isso em textos. Vamos a uma questão modelo? Leia o texto para responder a questão. O leão e o mosquito. O leão ia de um lugar a outro e balançava a juba, mas o mosquito não parava de incomodá-lo. Além das ferroadas, o zum 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 parecia não ter fim. O inseto, para piorar a situação, provocou a fera. Eu não tenho medo do rei da selva. Mal acabou de falar, iniciou um voo rasante e picou o focinho do grande animal, que, indignado, deu mordidas no ar. No desespero, o felino passou a se machucar com as próprias garras. O pernilongo intensificou os ataques com o seu zum zum zum. O leão urrou e, exausto, rendeu-se. O mosquito foi embora, dizendo a todos que havia derrotado o mais temível predador da floresta. Porém, o orgulhoso, distraído com a glória, acabou preso em uma teia de aranha. Nosso enunciado pede o seguinte: na história, o que motivou o leão a se machucar com suas garras? Letra A, o orgulho do mosquito. Letra B, as ferroadas do mosquito. Letra C, querer derrotar o predador. Ou letra D, estar preso em uma teia. Estudantes, vocês se atentaram à leitura do texto? Então pergunto, existe alguma luta entre os personagens? Existe alguma provocação? Isso mesmo, bonitos! Não identificamos que acontece uma batalha ou luta na narrativa,
nós conseguimos identificar que um dos personagens provoca o outro, inclusive declara que não tem medo do rei da selva. Quem diz isso? Muito bem, é o mosquito. E quem é o rei da selva? O leão. Muito bem, sabia que vocês estavam atentos. Vejam só, a alternativa D afirma que a causa do leão se machucar com suas garras é devido a estar preso em uma teia. Opa, mas foi o leão quem ficou preso na teia? Vamos ao texto. O último parágrafo diz o seguinte: o mosquito foi embora, dizendo a todos que havia derrotado o mais temível predador da floresta. Porém, o orgulhoso, distraído com a glória, acabou preso em uma teia de aranha. Bonitos, podemos perceber que não foi o leão quem ficou preso na teia de aranha, e sim o mosquito. Então já descartamos a letra D. E pela leitura deste último trecho, também fica evidente que o predador da floresta é o leão, e ele não queria derrotar a si mesmo, o que descarta a letra C. Outra informação que devemos cuidar é: o orgulho do pernilongo não foi a causa da reação do rei da selva, pois podemos interpretar que o leão estava tentando espantar o mosquito com as garras para se livrar das ferroadas. Com isso, acabava machucando a si mesmo. Logo, a alternativa A não é correta. A alternativa correta é a letra B, já que por causa das ferroadas do mosquito, o leão ficou desesperado e passou a se machucar com as próprias garras. Agora que já demonstramos como estabelecer relação causa-consequência entre partes e elementos do texto, é hora de praticar. Bom exercício para vocês! Bonitos, nosso primeiro texto é um poema. A boneca. Deixando a bola e a peteca, com que ainda há pouco brincavam, por causa de uma boneca, duas meninas brigavam. Dizia a primeira: é minha, a outra gritava. E nenhuma se continha, nem a boneca largava. Quem mais sofria, coitada, era a boneca. Já tinha toda a roupa estraçalhada e amarrotada a carinha. Tanto puxaram por ela que a pobre rasgou-se ao meio, perdendo a estopa amarela que lhe formava o recheio. E ao fim de tanta fadiga, voltando a bola e a peteca, ambas por causa da briga ficaram sem a boneca. Nosso enunciado pede o seguinte: por que as meninas ficaram sem a boneca? Letra A: a mãe das meninas tomou a boneca delas. Letra B: elas foram brincar com a bola e a peteca. Letra C: elas resolveram parar de brincar. Ou letra D: a boneca foi destruída na briga. Agora é com vocês!
Bonitos, alguém já brigou por brinquedo aí? Olha, não precisa. O bonito é compartilharmos com um amigo e brincar juntos, hein? E não fazermos como as meninas do poema. Bom, elas brigaram e ficaram sem a boneca. E por que isso aconteceu? Vamos analisar os dados. Primeiro, na história contada em versos, não temos a citação de um personagem que seja a mãe de uma das crianças nos versos. Assim, descartamos a letra A. Segundo, pela leitura dos dois primeiros versos, temos: deixando a bola e a peteca, com que ainda há pouco brincavam. Percebemos que elas deixaram de lado a bola e a peteca e iniciaram uma disputa pela boneca. Dessa forma, entendemos que a alternativa B está errada. Estudantes, quanto à ação de parar de brincar, como diz na alternativa C, isso não pode ser afirmado, pois na última estrofe é revelado que elas voltam a bola e a peteca, como consta na última estrofe. Vejam só. E ao fim de tanta fadiga, voltando a bola e a peteca, ambas por causa da briga, ficaram sem a boneca. Quando as meninas brigam e puxam a boneca, ela acaba dividida em dois pedaços. Por destruírem o brinquedo, ficaram sem ele. Então, marcamos a letra D, de diversão, como correta. Estudantes, vamos ao texto para responder a questão. Temos em tela uma campanha educativa. O uso do celular ao volante é a terceira maior causa de mortes no trânsito. O texto apresenta qual relação de causa e consequência para convencer o leitor a respeito da campanha? Letra A. Dirigir em alta velocidade é uma causa e várias mortes no trânsito são as consequências. Letra B. A falta de atenção ao dirigir é uma causa e o celular quebrar é uma consequência. Letra C. O uso do celular ao dirigir é uma causa e várias mortes no trânsito são as consequências. Ou letra D. Dirigir sem atenção é a causa e muitos acidentes no trânsito são as consequências. Tempo na tela para vocês. Bonitos! Ao lermos o cartaz, precisamos nos atentar às características não verbais e verbais.
Temos a imagem de um celular com a tela quebrada. E na mensagem escrita temos: o uso do celular ao volante é a terceira maior causa de mortes no trânsito. Vejam que não existe a palavra velocidade no texto. E embora dirigir em alta velocidade seja perigoso, não é o foco da campanha em questão. Por isso, a letra A não pode ser a correta. A imagem de um celular com a tela quebrada é utilizada para chamar a atenção do receptor da mensagem sobre a causa de mortes no trânsito: o uso do celular ao dirigir. Dessa maneira, podemos perceber que a tela trincada do aparelho celular pretende reforçar a atitude de usar o telefone enquanto se conduz um veículo no trânsito, e não dizer que a falta de atenção no trânsito danifica o aparelho móvel. Então, eliminamos a letra B. Os termos falta de atenção e acidentes não são citados na campanha. Embora possamos deduzir que as mortes são provocadas por acidentes, temos que lembrar que nem todo acidente de trânsito é grave e provoca mortes. E o foco da campanha não é qualquer tipo de acidente e a generalização da falta de atenção. Logo, descartamos a letra D. Observem a campanha. Existe um foco que é o convencimento do leitor da mensagem por meio de uma consequência grave, mortes no trânsito, as quais têm como causa o uso do aparelho celular. Dessa maneira, a alternativa correta é a letra C, de cuidado. Bonitos, vamos ao nosso texto. Leia a tirinha para responder a questão. Temos um contexto e o seguinte diálogo. Deixa eu te contar, meu pai já teve dengue. Sentia muitas dores no corpo, teve febre e surgiram manchas na pele. Puxa, e eu achei que era só estudo para a prova. Mas é pura realidade. Depois disso, minha mãe trocou os vasos de flores e não deixamos mais água parada no pátio. Vou contar isso para minha mãe também. Por isso, crianças, o controle do mosquito transmissor da doença é fundamental para reduzir a transmissão da dengue. E o enunciado pede o seguinte: a partir da tirinha, compreende-se que a menina acreditou na existência da doença por quê? Letra A. Estava copiando o conteúdo do quadro. Letra B. Ouviu o relato do colega cujo pai teve a doença. Letra C. Acompanhou a mãe do colega trocar os vasos de flores. Ou letra D. Prestou atenção na explicação do professor. Agora é com vocês.
Estudantes, na tirinha temos um contexto específico, uma conversa entre dois colegas na sala de aula. Eles falam sobre uma doença, a dengue. O menino compartilha com a colega que o pai dele já teve dengue e pela resposta da menina que é: "Puxa, e eu achei que era só estudo para a prova", podemos interpretar que o depoimento do menino possibilitou a mudança de algo que ela pensava. Por isso, copiar o conteúdo do quadro não foi o motivo do convencimento da menina, o que nos faz eliminar a letra A. Sobre a menina acompanhar a mãe do colega durante a troca dos vasos de flores da casa, não podemos considerar, pois a história era desconhecida para a colega, já que a história foi contada a ela durante o momento da aula, o que descarta a letra C. A letra D também é incorreta, porque apesar de podermos interpretar que a professora fala sobre a dengue em sala de aula, a menina só passa a acreditar na existência da doença após o relato do amigo, no segundo quadrinho. Assim, a resposta correta é a letra B, de bondade. Bonitos! Tenho certeza que vocês se saíram muito bem nos exercícios. E para o conteúdo ser fixado, assim como esse meu band-aid foi durante a aula, vamos retomar o conceito principal. Para estabelecermos a relação causa-consequência entre partes e elementos do texto, precisamos compreender que causa é sinônimo de motivo, ou seja, algo acontece em razão de alguma motivação. E quando falamos em consequência, estamos tratando do efeito ou resultado de uma ação motivada por uma causa. Vejam só. O cachorro ficou cansado porque correu demais atrás da bolinha. Temos aqui uma consequência, que é o cachorro ter ficado cansado. E a causa dele ter ficado cansado é de ter corrido demais atrás da bolinha. Espero que vocês tenham aproveitado o encontro de hoje. Nos vemos no próximo Sexto Tempo. Até mais!